pergunta inicial é muito simples, Vitélia, eu começo por você e por ela. Que mudanças, se você identifica mudanças, quais, no caso de você já tê-las detectado, a gente pode mencionar como resultado do conflito que estamos vivendo no Oriente Médio nesse momento? Boa noite, William, André, Guilherme, boa noite a todos. Bom, essa pergunta é visionária, porque falar sobre Visionário, não mudanças... se preocupe, o programa é visionário mesmo. Falar sobre mudanças, William, da ordem mundial com uma guerra que está em andamento e que se coloca ao lado de outra que já vai para 2 anos, que é a da Rússia e Ucrânia, é fazer uma prospecção de cenários. Algumas coisas que já é perceptível neste momento. Existe uma clara estratégia de acirramento de confrontos indiretos, como foi durante a Guerra Fria. Neste momento, nós vemos, por exemplo, países como o Irã utilizando grupos terroristas como o Hamas e o Hezbollah para atingir finalidades da sua política externa, ao mesmo tempo em que países como o Irã são apoiados por países maiores, mais potentes, com assento permanente no Conselho de Segurança, como a Rússia e a China, que fez uma aproximação entre Irã e a Arábia Saudita ainda neste ano. Por outro lado, nós vemos a Rússia utilizando, inclusive, forças irregulares, como o Grupo Wagner, ou seja, também uma estratégia indireta para atingir suas finalidades de política externa. Eu não consigo visualizar, nesse momento, uma ruptura que leve a uma mudança, uma reforma no Conselho de Segurança, por exemplo, que só aconteceu uma vez na década de 60, e que naquela época foi apenas um remendo, apenas para ampliar os assentos dos países não permanentes, ou seja, sem direito de veto. E, além disso, países como a China, que poderiam se sobrepor aos Estados Unidos devido ao seu grande crescimento econômico, ainda não estão prontos. Então, a China, por exemplo, quer ter um exército de nível global até 2035 e declaradamente quer retomar Taiwan até 2049. Portanto, o desfecho da guerra entre Israel e o Hamas nos deve levar a uma intensificação dos conflitos indiretos. Inclusive, essa é uma intenção do Hamas de que haja um acirramento do terrorismo global, e isso pode ser usado como instrumento de política externa de alguns países, William.